Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu sou João Paulo Freitas. Nesse podcast vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta. Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura. E nesse canal a gente vai falar de uma forma bem aberta sobre literatura. Nosso objetivo é mostrar que o universo dos livros é para todo mundo. Então, bora para a nossa prosa literária. Olha só, antes de a gente começar as perguntas e apresentar aqui o nosso convidado, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente ao vivo pelo YouTube, a quem está nos escutando pelo seu agregador de podcasts favorito. Já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e ficarem atentos às nossas próximas gravações. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Esse é o nosso querido Valbão. Pode chamar de Valbão, né? Com certeza, João, com certeza. Valbão é cruzeirense, viu, gente? Tô sofrendo um pouquinho, mas vai ser passageiro. É isso aí. Ô, Valbi, vamos pedir para você se apresentar. Melhor do que a gente falar o que você faz, é você falar o que você faz e o que você gosta de fazer, né? Então vamos por partes, né? Primeiro eu quero agradecer o convite de você, Daniel, João, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui, né? E o seguinte, primeira coisa, eu sou casado com a Miriam, então sou esposa da Miriam, pai da Ana Luísa e da Ana Júlia, filho do São Manel e do Ana Sebastiano, irmão da Camila e do Wilker. Então já comecei bem, né? Profissionalmente, olha pra você ver, né? Profissionalmente, sou professor. O currículo dele é extenso, né? Gente? Não sou nada, né? Professor, esse ano, completando aí 21 anos de sala de aula, então já vi muita coisinha. Já fui da época do giz, estou na época do pincel, mas já estou doido para passar para a era da lousa eletrônica, mas ainda não tive esse prazer ainda não, né? E gosto de escrever algumas coisinhas e ler bastante. Aí, muito bom. Vamos começar? Achei que ele foi muito modesto na hora de falar o currículo. Não é? Eu fiz questão, gente, de ressaltar isso aqui, olha. Vamos lá. Valber Gonçalves de Souza, doutor em Geografia, mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade, especialista em Ciência do Meio Ambiente, graduado em História e Filosofia, graduando em Direito, meu colega de Tamo junto, sala João, aí, tamo junto. Pai de 2 meninas, é casado e cruzeirense. E colunista também, ele tem... A gente escreve algumas coisinhas, alguns lugares aí, né, João? São quantos jornais aí que você... Ô, João, em média, cara, assim, a média de uns 10 jornais por semana publico meus artigos. Agora, sou colunista fixo do Diário de Caratinga, né? Que eu já aproveito para agradecer aqui a oportunidade que há 20 anos eles me deram também. Né? E até hoje eu tenho uma coluna toda terça-feira. Por sinal, amanhã é dia de sair minha coluna no Jornal Diário de Caratinga. Amanhã que eu falo, dia 3 de agosto, né? Porque quem está ouvindo o podcast e o nosso vídeo, pode ser que essa data já tenha passado. Por mais que não tenha assim, o currículo português, né? Professor de português, mas você o tempo todo está respirando, né? Literatura, escrevendo livros, colunista aí. Tem muito tempo que você já trabalha com isso. João, a comunicação acho que é essencial em todos os lugares, né, cara? E escrever, da mesma forma que falar é uma coisa bacana, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de ter uma tecnologia que nos auxilia a enxergar vários lugares. Mas o livro também é, né? A carta foi, hoje não é tanto mais, né? Mas a carta já foi, o livro continua sendo. Então, é uma forma de você também chegar até as pessoas, né? Que as suas ideias cheguem até as pessoas. Então, toda forma de comunicar eu gosto muito, sabe? Até hoje eu gosto de ouvir rádio, por incrível que possa parecer, eu gosto de ouvir rádio, né? Televisão, nem tanto, mas assisto alguma coisa, mas o gosto mesmo é pelos livros. Diz a minha esposa assim, né, que eu sou meio parente de traça, né? Porque traça gosta de um monte de livro, né? E eu gosto demais, né? O papel, o livro é o que me encanta muito, entendeu? Eu acho que isso é essencial. Da moda antiga ainda, né? Não tem o Kindle ainda, não. Eu não falaria da moda antiga porque é da moda eterna. Eu vou usar essa expressão assim, né? Porque o livro para mim não é da antiguidade. O livro para mim o livro para mim eu acho que nunca vai acabar, cara. Nunca vai acabar, na minha opinião. Acho que não. Eu acho que esse foi um medo que a gente já teve há um tempo atrás, quando começou a surgir os leitores digitais. Eu acho que agora é realmente claro pra gente que não vai acabar, não. Acho que livro de papel, bom e velho amigo de papel é nosso, eu acho que é eterno. Diz aqui contra a face não há argumento, não é isso? Dos últimos anos, por incrível que possa parecer, a publicação de livros, a vendagem, no caso, a tiragem e, ao mesmo tempo, né, o comércio eletrônico de livros tem aumentado muito. Se tem aumentado é porque tem pessoas que estão lendo e estão buscando. Então, quer dizer que não está acabando, não é verdade? Saiu uma matéria recente aí, na verdade saiu essa semana, que a venda de livros aumentaram, né, na pandemia aí. Sim, eu fiquei muito feliz. Então quer dizer que não é do passado e nem antigo, né? É bem do presente ainda. Ô Valber, como que é a sua relação, como começou, na verdade, assim, sua relação com a literatura, com a leitura, assim, dentro de casa? Seus pais te incentivavam muito? Como é que era?
Olha, o meu pai, né, devido à profissão dele, praticamente ficava boa parte do tempo fora de casa, né? Mas a minha mãe é professora. Então, assim, o fato dela ser professora, de certa forma, há um puxão de orelha constante, né? Apesar que, como toda criança e como todo jovem também, de vez em quando eu tentava dar as pernadas nela, né? Assim, para ver, porque a leitura, eu até faço assim uma comparação, a leitura para a mente é igual exercício para o físico. A gente tem que acostumar o físico a gostar de atividade física, não é assim? Porque no início não é doloroso. Então, o início também da leitura para a mente atrofia. Né? Mas depois que você pega o gosto também, você não quer parar mais. Então, o meu gosto também ele veio vagarosamente. O que é vagarosamente? Eu li muito livro da série Vagalume, que hoje em dia quase não se tem mais essa lei. Né? Existem os livros, mas quase não se lê mais. Aí depois eu passei a ler leitura religiosa, muito, sabe? Né? Alguns livros religiosos, e fui pegando gosto, e nunca mais parei. Né? Gosto mais de leituras voltadas assim, com conteúdo mais social, sabe? É igual, né? Aproveito aqui para falar, né, até da Daniela Abex, né? Que ela sempre escreve assim, livros, né, igual o Holocausto Brasileiro, Cova, né? Escreveu também sobre a Boate Kiss. Então eu gosto desse tipo de leitura assim, sabe? Mas sou aberto a todo tipo de literário, mas no caso a gente tem as preferências também, né? Sim. E esse desejo ardente de se tornar professor veio da sua mãe ou sempre... Porque, assim, é algo que você falar para os jovens hoje, na atualidade, falar assim, você quer ser professor? Ele fala assim, olha, quero. Porque é uma profissão muito... Eu não me vejo não sendo professor. Tanto é que nós somos colegas, né, do curso de Direito, estou fazendo Direito, e não quero deixar a docência, porque eu não me vejo na sala de aula. Até quando eu estou passeando, viajando, né, assim, de vez em quando eu vejo algumas coisas, eu falo, puxa vida, isso aqui seria legal para dar uma aula, né? Isso aqui é bom. Eu consigo visualizar essas coisas, eu não consigo me ver fora de uma sala de aula. Por mais que tenha todos os desafios, que tenha todos os problemas que a gente sabe que tem, por mais que a gente viva num país que não valoriza a educação, que não valoriza a ciência, né? Mas isso não é de hoje, só tem 520 anos que é assim. Né? É claro que com o passar do tempo tem uns momentos... com o passar do tempo tem uns momentos que exagera mais. Né? Igual, na minha opinião, no momento atual que nós estamos vivendo, é um momento de um exagero, de não se valorizar nada que fala de educação. Mas, né, isso não é de agora. Apesar de tudo, eu amo ser professor. Sabe? Eu não conseguiria me ver em outra profissão. Mas isso também não é uma coisa que eu descobri de agora, não. Eu sempre gostei. Né? Sempre gostei de militar nessas coisinhas assim... Né, de trabalhar com educação, de militar nessa área, de desenvolver coisas para a educação, palestras, cursos, sabe? Frequentar cursos, eu sempre gostei muito desse mundo, assim. Entendi. Muito massa. E dentro de casa, como é que é agora? Você tem duas meninas, Maria Elisa e... Não, Ana Luísa e Ana Júlia. Ana Luísa e Ana Júlia. Pois é, duas moças. E como é que é? Elas gostam de ler, gostam de escrever... E como é que o pai fica para incentivar, para levar elas para esse caminho? Daniel, sua pergunta foi muito bacana, cara. Porque é o seguinte, tem um ditadozinho que fala, né? Melhor do que as palavras, o exemplo. Não é isso? É claro que como professor também, de vez em quando eu falava para as meninas, né? Você tem que ler é bom, você tem que ler é bom, você tem que ler é bom. Aquele discurso que o pai também tem que fazer. Mas eu nunca obriguei as minhas meninas a lerem. Mas eu sempre fiz questão de ler perto delas. Sempre. Eu pego o jornal e leio. Todo dia eu pego o jornal. E onde que elas estão, eu procuro ir mais próximo. Meus livros. Né? Por causa disso que eu gosto muito de livro, porque livro, estou sentado no sofá, ela está lendo, eu carrego, está lendo, estou fazendo, está lendo. E hoje eu posso falar que, graças a Deus, todas, né, tanto a Ana Luísa quanto a Ana Júlia, são leitoras aí, mandando um recadinho para nós aí, né? São leitoras super assíduas, mas leem muito. Eu não consigo, assim, eu não lembro mais de um dia que eu não vejo as minhas meninas lerem. É claro que como elas, né, adolescentes, 14 anos, elas migram aí muito, né, entre a leitura digital, a leitura em papel, mas mesmo assim, a bibliotecazinha delas já está ficando bacana já. E isso para mim já é muito, assim, não tem nem como explicar direito a alegria para mim, que realmente o meu exemplo, acredito que provocou nelas o gosto pela leitura. Assim. Cara, que legal. E é muito interessante, né? Porque a gente já falou aqui no podcast e às vezes, assim, eu recebo muita mensagem de pai, de mãe, que eu quero que meu filho leia como você gosta, que goste de ler. E o que eu faço? Aí eu falo assim, você lê? Não, não leio. Ué, mas é você que tem que dar o exemplo, tem que partir de você. E o Valber aqui é prova viva disso, né, João? Eu quis muito mais pelo exemplo do que ficar aquela cobrança. Cobrando, né? E uma coisa eu falei com elas também, né? Não leio o que eu gosto. Tanto é que elas não leem o tipo de literatura que eu leio. Assim, né? Os meus livros é um tipo de livro e os livros delas são outros tipos de livros, né?
Justamente porque elas gostam de ler os livros que são mais da idade, né? Que chamam mais atenção para a idade delas. E uma coisa eu falei com elas, sacrifício para livro não vai faltar. Porque eu não posso deixar de... Exemplo, se eu tenho coragem de dar R$10 numa cerveja, eu não posso não ter coragem de dar R$20, R$25 num livro. Eu sempre falo isso. Que tem muita gente que acha que um litro de leite é caro, mas acha que o litro de pinga é barato. Então depende muito dos valores que a gente tem, sabe? Então, assim, investir em livro, investir em educação, para mim, não é gasto. Eu sempre falei com elas, é investimento. Eu só não quero que o negócio fique parado. Parado assim, comprar por comprar, para encher estante. Para ficar bonito. Para ficar bonito, que livro é estante. Tanto é que, assim, muitos amigos vão lá em casa, eu não tenho estante de livro lá em casa muito. Eu falo assim, puxa, mas não tem, não tem. Porque vira e mexe, o que eu faço? Né? Até aproveito para falar aqui. Né? De vez em quando eu junto meus livros e levo para o Hélio Amaral. E dou para a biblioteca do Hélio Amaral. Justamente para quê? Porque eu quero que os livros que eu já li, outras pessoas que possam passar lá também tenham acesso. Não que eu estou fazendo uma crítica aqui, quem não guarda, é nada disso não, tá? Porque eu acho bacana. Né? Tem gente que é ciumento. O Daniel é. Não, ele é, né? Eu era muito ciumento. Era. Mas mudou. Porque assim, quando eu comecei a ler, eu tinha muito aquela coisa assim, que eu quero ter uma estante linda e tal, e todos os livros, e ter muito livro. Não era nem pela qualidade do livro, era por ter muitos livros. Que era uma coisa que eu não podia ter, e eu acho que eu fui querendo suprir aquilo ali, sabe? E aí entrei pra esse mundo literário no Instagram, e ali tava cheio de gente comprando livro, o tempo todo bate em cima dessa tecla, né? Juntar livro, acumular livros. Eu gostava. Só que aí o tempo foi passando, o Daniel foi crescendo, ele percebeu que os livros que ele tinha conquistado lá em 2016 estavam amarelando. Porque, gente, segredo, livro acaba, viu? E é um objeto normal que também vai amarelar. Então, quanto mais pessoas um livro puder alcançar, é bom. Então você não gosta mais de ter seus livros? Não, eu tenho... Chega uma quantidade muito boa de livros pra mim, mas eles rodam. Tem projeto, tem o Esqueço Livro lá no Instagram, que inspira a galera a sair deixando o livro na rua ali, fala, olha, deixa um bilhetinho ali, você acabou de achar esse livro, não precisa de me devolver, ele é seu, leia. Tem muita vontade de doar também pra biblioteca, eu dou pra pessoas que me falam, queria ler. Tenho meus favoritos, aqueles que ficam lá guardados, que eu gosto muito, são muito importantes, vira e mexe, eu tô voltando lá. Mas hoje eu já consigo ser mais livre, sabe? E deixar eles irem embora também. Não, porque assim, eu acho isso muito legal, sabe? Repito, tá? Não quero assim, criticar quem faz isso. Tanto é que eu conheço um professor, que eu posso falar até o nome dele também para mim, que é o professor Germano, que para mim é uma sumidade, não sei se vocês conhecem, tiveram o prazer de conhecer pessoalmente. Eu nunca vi uma biblioteca assim, pessoal igual a dele. É de realmente assim, de cair o queixo. O sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Só que é o seguinte, sabe? Só que eu acho que as coisas têm que caminharem. Né? Igual tive a oportunidade de passear com a minha esposa nesse recesso que nós tivemos agora. Uma coisa que eu sempre faço, vou lá, pego um potidade de livro e coloco lá no bagageiro do carro. Aonde que eu passo, eu deixo o livro. Cara. Se eu for na pensão, na pousada, eu chego lá, na hora que eu vou fazer lá, eu deixo uns livros no balcão para eles doarem. Porque eu acho que é isso que é o legal, sabe? Porque o livro parado, ele não faz sentido. Um livro parado é uma semente que você joga no asfalto. Ela não vai germinar, ela não vai brotar absolutamente nunca. Entendeu? Então, como eu acredito no livro, acredito na educação, então ele tem que rodar. E quanto mais rodar e mais gente ler, para mim tá ótimo. É verdade. E, Valber, eu vasculhei todas as suas redes sociais e eu vi que você posta muito sobre política, né? Isso é um assunto que desperta muita curiosidade sobre política. E a atual política que a gente está vivendo é um negócio bizarro, um negócio assim horroroso, de feio. Né? E nunca, né? Porque eles têm uma mania de falar que o PT foi muito ruim. Eu não tô defendendo o PT, não, tá, gente? Não tô defendendo o PT. Pelo contrário, não sou petista. Mas até na época do PT não existia dessa forma que está tendo essa desigualdade, entendeu? Na época da Dilma foi votada uma lei para que 50% das universidades federais liberasse, né, 50% para os alunos de escola pública. E está hoje em votação e até hoje nada. E está marcado para ano que vem. E até hoje nada. Então, assim, o que você acha dessas cotas? Não só cota de... não estou falando de cota de negros, de índio, nada disso. Estou falando de cota para pessoas que estão ali estudando com muita dificuldade, porque a escola particular e aquela escola pública, gente, é muito diferente. Estou, assim, ao ver. E o que você acha dessa cota? Você é a favor, você é contra? O que você... Olha, então vamos por partes. Você acha que assim, todo mundo tem que lutar igual para
Então vamos por partes aí na sua pergunta. Primeiro, realmente gosto muito de política. Sinceramente, tudo é política. Né? São as decisões políticas que movem tudo. Inclusive até preço de livro. Né? Eu não estava querendo taxar esses dias o preço de livro. Então, assim, é política que move tudo. Sinceridade, já quis acreditar que o nosso país pudesse ser melhor. Eu falo isso de uma maneira muito triste, que cada ano que passa meus cabelinhos vão ficando mais branquinhos, eu começo a perder muitas esperanças, sabe, em muitos contextos. Justamente por quê? Porque, infelizmente, no contexto geral, os nossos políticos eles não são estadistas. Eles só olham os próprios umbigos. E isso faz com que, então, o nosso país não deslanche. Né? Aí, pegando a questão de cotas, quem está nos ouvindo aí, eu só vou pedir que faça o seguinte. Tem muita gente que acha que desigualdade é uma coisa natural, que as desigualdades deveriam acontecer. Será que é mesmo? E mais, por que no Brasil, quando os privilégios foram criados para defender a elite ou a classe branca, ou seja lá o nome que você quiser dar, ninguém nunca combateu? Quantas vezes o Banco do Brasil emprestou dinheiro para milhões de pessoas? O BNDES empresta dinheiro até hoje para milhões, né, e bilhões para várias pessoas. Isso também não é oportunizar certos grupos? Por que não pode existir também políticas públicas que favoreçam o mais pobre, aquele que necessita? Qual que é o problema? Tem que ter políticas públicas só que favorecem quem já tem? Não é? Então, assim, e só existe uma forma de combater, é dando oportunidade. Sabe? Porque esse negócio que o sol nasceu para todos, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa fiada. E ao longo da nossa história, o que mais a gente viu foi as pessoas serem julgadas às traças, julgadas ao léu. Né? E para fechar minha fala, eu falaria o seguinte, ao longo da história, houve um momento de realmente genocídio. Eu nem vou falar de genocídio atual, não. Houve realmente um momento de genocídio. A América Latina toda praticamente passou por genocídio. Com os índios, com os nativos, né? Assim, depois houve um momento de escravidão e exploração, que veio com a questão da escravidão e a questão da Revolução Industrial. E hoje nós vivemos a era, literalmente, da exclusão. As pessoas querem que os outros realmente vivam nas masmorras, escondidas, e que realmente não tenha visibilidade. Na minha opinião, hoje, literalmente, nós vivemos... ainda chega a ser pior, talvez, que o genocídio do que a escravidão, porque o ser humano passa a não ter valor nem para ser mais escravizado, nem ser nada. Assim, nós estamos chegando nesse ponto de uma desumanidade extrema. Então, a fome passa a não importar, o analfabetismo passa a não importar, nada passa a não importar. Isso me dói muito, sabe? Porque tem muitas medidas que poderiam ser diferentes. Para fechar minha fala aqui, né, para a gente caminhar, como é que um país de pobreza hoje, você vê a indústria que mexe com construção civil, né? Hoje, o que está dando mais dinheiro é construção para pessoas de classe alta. Ué, para pessoas de classe alta? Como é que no momento de pandemia, então quer dizer que quem tinha mais dinheiro continuou ganhando dinheiro e o pobre continuou perdendo mais? E o mundo foi assim. Quantas pessoas se tornaram milionários no Brasil na pandemia? Muitas, por incrível que possa parecer, na mesma proporção que um monte de gente ficou pobre. Então, enquanto a gente aceitar isso como algo natural, essa desigualdade, essa frieza nossa, o ser humano só vai ficando decadente de si mesmo, sabe? Então, assim, é claro que não é simplista, né, uma resposta, e nem poderia pensar somente isso que eu estou falando aqui, sabe? Mas é muito triste o que a maioria dos nossos políticos fazem com o nosso país. Muito triste. A dificuldade para entrar no ensino superior é uma forma viva que a gente vê da desigualdade social. Não só na educação, gente. Vale ressaltar isso. No esporte, nas Olimpíadas, a gente está vendo a dificuldade que é para verba para ajudar. Eles aplicam a verba em pessoa que já é abastada de muito dinheiro. Agora, aquele que está precisando mesmo de verdade, que mora ali na periferia, que está jogando bola todo dia, que está, sabe, correndo atrás... Isso em tudo, né? Eu incentivo a cultura, não foi assim? Cultura. Você pega assim, né? Um Bruno Marrone, um Roberto Carlos, um Ivete Sangalo, e vai ganhar lei, né? Incentivo de lei cultural. Isso beira o absurdo. Na minha opinião, isso beira um absurdo, porque essas pessoas não dependem disso mais. Já tem a vida lá. Acabou, né? Incentivar a cultura é o quê? Incentivar quem está começando ali, aquela bandinha que precisa de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil para comprar o equipamento, é o cara que quer fazer, né, uma prosa literária, precisa de ajuda. A cultura, se fosse gasto dessa forma, provavelmente chegaria a muito mais pessoas. Mas isso, mais uma vez, não interessa, não é? Então é melhor falar que a gente gasta milhões, mas sempre canalizando para o mesmo, né, para o mesmo caminho, e o tempo passa, e o que muda? Nada. Ou quase nada. Você enxerga na educação, o caminho para a gente tentar reverter esse cenário? Você
vê ali esperança? Ô, Daniel, Acho que tem uma solução. cara, a educação é o caminho, se ela for levada a sério. Mas o que eles estão fazendo com a educação é tapear a educação, e a educação vai chegar um momento que, na minha opinião, ela não vai ser a mola propulsora mais, cara. Eu falo isso de maneira muito triste, como professor, porque a educação é o único caminho, mas se for levada a sério. Porque se a educação não for levada a sério e ela começar a ser igual está sendo, caminhando cada vez mais para uma coisa assim, de qualquer forma e de qualquer jeito, as pessoas vão passar por ela, mas ela não vai ser o trampolim para a mudança. E a gente já está vendo isso acontecer em vários setores da nossa sociedade, infelizmente. É claro que nós estamos passando por um momento transitório, né? Mas o que a gente está observando é assim, o desmerecimento total da educação brasileira. Né? Assim, uma coisa fora do padrão, fora do comum. E isso vai promover o quê? Assim, isso promove o quê no sentido? Então, é o caminho? É o caminho. Se for levado a sério, se for feita uma política pública educacional que seja minimamente decente e eficiente. Agora, ficar por ficar, já diria lá Bruno Marrone, né? Ou entregar por entregar, ou estar na escola por estar, infelizmente isso não vai resolver, na minha opinião, não vai resolver nada, cara. A gente está questionando coisas antes inquestionáveis, né? Tem gente em pleno 2021 questionando se a Terra é plana, na educação, tantos questionamentos a Paulo Freire, né? Então, isso é muito triste. Eu estou aqui para mostrar que vacinar não vira jacaré não, viu? Pelo menos eu acho que eu não estou com tromba de jacaré aqui não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos vacinar, né? Vacina. Vacina sim. Ô, Valber, fala um pouquinho dos livros que você trouxe aí, a gente tá um pouco curioso. Ô, cara, assim, o Daniel pediu que eu trouxesse, né, alguns livros aqui. Quem está nos ouvindo no podcast não vai conseguir, né, ver, mas eu deixo o convite para a pessoa acessar o Google aí, né, o professor Google. O Google sabe tudo. Digita o nome do livro que eu vou falar, que para mim na capa vai ver, né. Eu, como professor, trouxe 3 aqui, cada um das áreas que eu gosto mais. Um é sobre a história de Malala, né, a história de Malala. Como professor, não poderia nunca deixar de mostrar a importância da educação e muito mais do que da educação, a importância de se ver a mulher, de se valorizar a mulher. Porque por detrás da Malala tem um discurso educacional, tem sim, mas tem um discurso da mulher também que grita por querer ser gente, por querer ser tratada como gente nesse mundo, desculpa a expressão aqui, idiota e machista, que ainda insiste em ser até hoje em muitos lugares, inclusive no Brasil. Porque hoje a gente vê, né, que as mulheres lutaram por uma liberdade de expressão, mas hoje elas não lutam por uma liberdade e ação, né, atitude, elas não correm. Então, assim, né, o livro da Malala eu acho que é muito bacana a respeito disso aqui. Já falei do Holocausto Brasileiro, né, que é um outro livro também de um resgate social muito bacana da nossa história. Nesse livro aqui, fala muito da nossa região aqui, viu, galera? Que o famoso trem de louco lá aqui para Babacena passava aqui em Caratinga, em Apim. Vale a pena ler esse livro. E, como eu sou amante da história, eu vou homenagear aqui o meu amigo Hélio Amaral, um dos mais recentes livros que ele lançou aí, que é o Leste de Minas, né, que conta a história do Leste de Minas. A minha tese de doutorado foi... Eu trabalhei um pouco também sobre a geografia histórica de Caratinga, então peguei bastante também um pouco essa questão aqui do Leste de Minas. É um livro para quem gosta de história regional, vale a pena também ler aí, né? E procurar o Hélio Amaral e conhecer ele, bater um papo com ele no Instituto Hélio Amaral, um instituto que é muito também renegado aqui em Caratinga, que deveria ser mais valorizado. O Valber falou aqui sobre essa coisa da cultura, sobre muitas das vezes não ter destinação correta, devida de recursos para quem faz a cultura acontecer. E aqui na região de Caratinga, o Instituto Hélio Amaral é abandonado, verdadeiramente abandonado pelo país, assim, pelo Estado, falem como quiser. Mas ele não recebe o incentivo devido, né? Porque crédito, né? Tem uma história ali, tem uma biblioteca maravilhosa, tem toda uma filosofia por trás da biblioteca. Quem não conhece, vale a pena ir. A biblioteca tem formato de labirinto, né? Mostra ali que a educação é o caminho para sair do labirinto, viu? A leitura. Então é muito interessante. O professor Hélio tem uma história muito importante para a nossa história, uma coisa que acho que tem que ficar registrado. A gente já falou aqui no primeiro episódio sobre a história da Miriam Leitão, do Marcelo, em relação à ditadura. E a gente tem aqui uma pessoa em Caratinga que foi presa durante a ditadura militar, que está ali para mostrar para a gente que todo esse barulho que tem se feito, né? Esses dias, então, a gente está vendo as pessoas ameaçando a democracia, contestando coisas antes inquestionáveis, coisas que a gente tinha tanto orgulho antes, como o voto eletrônico, né? Então, vale a pena, sim, conhecer esse lado da história, conhecer a verdadeira história, né? E não se deixar levar simplesmente por uma pessoa que grita, por uma pessoa que sai falando aí bobeiras na mídia.
O nosso querido presidente aí, né, pessoal? Ele, recente aí, saiu uma matéria que ele meio que deixou em 7 chaves para ninguém saber o que os filhos dele faz aí. Não podem ficar sabendo aí durante 100 anos. Dentro do Planalto, né? Pois é, bizarro, né? Ô, João, e pegando carona nessa questão cultural e antes da gente partir para uma próxima pergunta sua aí, cara, veja bem, no Brasil, hein? Eu vou pegar daqui para trás, né, se eu não esquecer. CNPq há mais de 10 dias fora do ar, né? CNPq. É claro que, como diz o ministro, ninguém vai morrer por isso. É claro que ninguém vai morrer, mas também ninguém vai nascer, né? Por que ninguém vai nascer? Porque quem não valoriza a ciência, não valoriza nada, também não vê perspectiva, né? Uma vacina que a UFMG, da própria, né, a UFMG em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, uma vacina nossa, por que não incentivou a criação da nossa vacina? Por que a gente teve que ficar criando isso tudo? Está pedindo para se testar agora, mas não tem o valor que... Quando eu falo valor, é o aporte, né? É o apoio que se teve. O que não pegou fogo no Brasil de uns anos para cá? Aí, ó? A língua portuguesa, Museu da Língua Portuguesa. Lá no Rio de Janeiro, né, pegou fogo lá. E teve um outro lugar também, agora recente... Cinemateca. Isso, a Cinemateca. Obrigado. Isso eu tô, assim, só precisei de um esforço do Daniel aqui para me ajudar aqui, coisa de pouco tempo para cá. Isso é para mostrar o quê? Que a cultura no Brasil, a história no Brasil, tudo isso é simplesmente renegado como se fosse absolutamente nada. E nós não podemos ter um Alzheimer social, não, galera. A gente não pode ter um Alzheimer coletivo, não, porque quando a gente perde a memória, da mesma forma que todo mundo aqui que está me ouvindo conhece uma pessoa que não tem memória, pensa também um povo sem a sua memória, vai ter um Alzheimer coletivo. E quem tem um Alzheimer coletivo faz as coisas que até Deus duvida. Por que faz coisa duvida? Porque a pessoa não sabe mais nem quem que ela é. Não é? Então, assim, só para dar mais uns exemplos aqui, para ajudar a engrossar o nosso caldo aqui de quanto que a gente não valoriza a cultura e a educação. Sim, né? Isso que você falou é bem simples de a gente entender o valor, porque, por exemplo, a gente teve a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, né? O presidente de Portugal estava lá. O nosso presidente estava andando de motoca. Entendeu? Então, assim, aí você já entende o que se valoriza, né? Na realidade. Engraçado que na época da campanha dele, nossa, ele falou tanto da Amazônia, a Amazônia pegou fogo, acho que até a metade, né? Acabou com a nossa Amazônia. Falou sobre educação, falou sobre literatura, falou sobre valorizar os nossos professores, falou sobre tudo isso e ele não está cumprindo nada, gente. Não está cumprindo nada. Então, assim, ano que vem, vamos estudar sobre os nossos candidatos, por mais que para mim não tenha nenhum ali exemplo e referência de nada, mas assim, vamos colocar na balança qual que tá melhorzinho, assim, entendeu? E assim, né? E nem que, assim, sinceramente, nem vou criticar ele andar de moto lá, andar do que quiser, não, né? Porque como cidadão, ele tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas ele podia muito bem ter combinado assim, gente, daquele jeitão dele muito meigo e carinhoso que ele é, né? Bem, muito humano. Vamos combinar, então, uma motociata na porta do museu? Como uma forma, então, da gente fazer ali, conciliar as duas coisas. Então, você está incentivando a coisa também, você está dando visibilidade para aquilo que é importante. Mas é simplesmente o que finge que nada está acontecendo, né? Ó, tem uma pergunta aí. Pode perguntar para ele por que ele quis começar o curso de Direito, por favor? Pois é bem distinto, assim. Ó, tem, assim... Eu gosto muito de conhecer, de saber essas coisas, né? Então, tinha 2 cursos, Sara, né? Sara, tem 2 cursos que eu sempre quis fazer, sabe? Que é o curso de Direito e o curso de Psicologia. O curso de Direito eu vou concluir, se Deus assim me permitir, né? O curso de Psicologia eu acho que eu não vou fazer, não. Pelo menos penso que não irei fazer, né? Pelo motivo do seguinte, sabe? Eu acho que, além de profissionalmente que eu penso em abrir outras portas também, lógico, eu acredito que quanto mais a gente sabe, mais a gente também tem condição de discernir sobre as coisas, né? E todo mundo fala que o direito nos permite entender melhor o país que a gente vive nele. E realmente, tá, Sara, quanto mais eu estudo direito, mais eu estou descobrindo que o nosso Brasil realmente é uma zona, uma bagunça, tá? Com todo respeito aqui, viu? As nossas leis realmente têm a cara do nosso país. Fala que é muito bonitinho, mas no fundo ninguém entende nada, ninguém, assim, né? Meio que uma confusão danada, né? No geral da coisa, né? Mas é mais ou menos essa direção aí, mais para abrir mais portas também, além de conhecer, né? De adquirir conhecimento. Você sabe que eu também tenho muita curiosidade com o curso de Psicologia? Eu também, cara. Eu também tenho muita curiosidade com o curso de Psicologia. Eu acho assim, se eu fizer uma segunda graduação, depois da medicina, talvez eu faça Psicologia, para dar
Não sei. Vamos ver. Como que tem médico que é estudar. interessante, né? E o que te assustou, assim, lá no direito? Um negócio muito bizarro. Você falou assim, gente, isso não faz sentido. Lógico, fora cálculo de pena, aqueles negócios tudo muito teórico. Um tema, assim, que você falou, gente, que desigualdade é essa? Que falsa democracia é essa? Cara, é claro que assim, eu não prego em nenhum momento desumanidade com ninguém, lógico, nunca, cara, nunca. Sou contra um monte de coisa que existe em tempo penal, sou um monte contra esse penal, ainda mais esse tipo de pena que faz da pessoa virar um bicho, desculpa a expressão, assim, né? Mas em vez de transformar o ser humano em algo melhor, transforma ele em um bicho. Então, na minha opinião, o nosso sistema penal ele é podre. Não que a pessoa não tenha que, de certa forma, pagar pelo erro que ela cometeu, mas a gente tem que fazer também as coisas de uma maneira que melhore, não que denigre ainda mais a pessoa. Isso é uma das coisas. Mas o pior, cara, que eu acho de tudo é o seguinte, as coisas tinham que ser mais célere. Não ser injusta, mas tinham que ser mais célere. Sabe? Tem crimes que são cometidos que a pessoa, por ter uma condição financeira melhor, ela consegue protelar aquilo de uma tal forma que muitas vezes, quando chega a acontecer alguma coisa, aquilo ali já foi pro brejo. Né? A vaca já foi pro brejo. Quando eu falo a vaca pro brejo, nem é só da vida dele, não, mas o mal que ele fez gera o mal a outros milhões de outras pessoas. Sabe? Então, assim, na minha opinião, o direito, assim, né, a aplicabilidade do direito tinha que ser algo mais célere um pouquinho, sabe? Eu acho que essa morosidade, que tem muita gente que defende que isso é certo, né? A morosidade, na minha opinião, ela não é legal, cara. Tem que ser mais rigoroso, então, na sua Nem falaria, talvez, mais rigoroso no sentido, assim, de ser penalista, não. Nem nesse sentido que eu falo, sabe? Existe caso e caso, né? Existe caso e caso, eu acho que o ser humano é capaz de criar alternativa para tudo, né? E nem sempre bater, maltratar, é o caminho para se educar e para melhorar o ser humano, né? Que muitas vezes justamente deveria ser até o contrário. Mas eu falo assim, a morosidade mesmo, cara. Tem coisa que demora 10, 15 anos para ter uma solução. Não é possível que isso assim, deveria ser assim. Eu não vou falar também que tem que ser de um dia para a noite, né? Que eu acho que também não. Mas também demorar aí 15 anos, tem crime que prescreve porque não foi concluído, não foi julgado. Quando eu falo crime, não é só crime de matar os outros, assassinar, não, tá? Principalmente crime de colarinho branco. Principalmente, quando eu me refiro aqui, eu quero deixar claro. Nem estou falando negócio de matar os outros, roubar galinha. Não. Estou falando crime sério. Crime que nos rouba todo dia. Aqui em Caratinga mesmo nós temos casos aí, ó, de gente aí que já está barrigando aí ser julgado. Há quanto tempo? No Brasil, então, nem se fala. Você pega lá o nosso Congresso, já diria aquela música antiga, né? Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Quantos ali que se salvariam? De boa. Quantos ali que tem processo? O Renan Calheiro, com todo respeito aqui, julgando o outro. O sujo, falando mal lavado. Então, assim, sabe, essas coisas não dá para entender, porque o cara vai barrigando. E isso me decepciona muito na questão de direito. Com certeza. Olha só, a gente recebeu mais uma pergunta, essa daqui da Gabriele Lopes. E ela pediu dicas do professor Valber para ela e para a família dela criarem um bom hábito da leitura. Olha, só tem um caminho, tá, Gabriela Lopes? Ler. Não tem outro, né? Muitas vezes a gente quer criar histórias fantásticas ou tentar achar que aquilo ali é um segredo ou que vai fazer igual o caldeirão da bruxa, né? Fazer um chá milagroso ou vai colocar alguma coisa na boquinha do sapo lá, né? Não, só tem um caminho. O caminho é pegar e ler. Agora, a única coisa que eu falo assim, né, para todo mundo, esquece negócio de livro grande e livro pequeno. Que tem muita gente que acha assim, nossa, para mim ser um bom leitor tem que pegar um livro que junta os dois, junta assim, tem que ter umas 500 mil páginas. Nada. Né? Tem que ser um vadimeco da vida. Nada. Pega livros, pega textos pequenos, começa a ler. Textos pequenos, livros pequenos. Depois se pegar um livrinho talvez com mais quantidade de páginas, lê por partes, velho. Lê um capítulo hoje, outro depois de amanhã. Não tem aquela pressa por terminar. Deixa o corpo também acostumando de pegar o hábito, porque tudo na vida é pegar o hábito. A gente tem que permitir que o corpo também, que a cabeça, que os olhos, pegue o hábito da leitura também. Mas tem muita gente que acha que ler tem que pegar um livro e ler num dia, no final de semana, né? Então, assim, não tem outro caminho, na minha opinião. Como é que a gente pega o hábito de leitura? Lendo. Né? Sentar e lendo. E tem que começar por alguma coisa que gosta, por alguma coisa que seja chamativa, né? E antes você também tinha dito, né, Valber, sobre a academia e a literatura, né? Como se fosse academia mesmo. A princípio você começa assim, lendo um pouquinho, para, faz igual a academia mesmo, faz um exercício aí, para,
Por aí vai. Tem um livro muito bom também, chama O Poder do Hábito. É um livro excelente. Assim, foi um dos primeiros livros que eu li que me ajudou muito a continuar o hábito da leitura, viu? E tudo é questão de hábito. Estudar é um hábito, ler é um hábito, fazer exercício é um hábito. Tudo envolve no campo ali do hábito. O João e Daniel, assim, eu vou fazer até outra comparação bem simplória. É igual legume e fruta. Vou pegar assim, legume e fruta. A gente não gosta de todos os legumes. A gente não gosta de todas as frutas. Só porque é fruta você é obrigado a gostar de todas, não. Tem fruta que você gosta mais, tem fruta que você não gosta. E tem uns que você come, mas mesmo sem gostar. Com legume é a mesma coisa, né? Tem gente que gosta de jiló, tem gente que gosta de batata frita, tem gente que gosta de tomate, tem gente que não gosta. E livro é a mesma coisa. Quem falou que a gente tem que gostar de todos os tipos literários, todos os tipos de livro? Quem falou? Né? Eu gosto de um tipo de livro, minhas meninas gostam de outro, pelo papo que eu já tive com o Daniel outras vezes, até pelo que eu vejo, né, o João pelas redes sociais, ele também, o meu estilo do João é mais ou menos assim, próximo, tal. Então, que existem vários tipos de livro, não é possível que no meio dessa cesta de diversidade a pessoa não encontre. Agora, né, galera, tem que procurar, o que eu quero, né? Ler não gostou, não. É a mesma coisa daquela fruta que você comeu. Puxa vida, essa aqui eu não gostei. Mas não quer dizer que você vai deixar de nunca mais provar outros tipos de fruta, não, né? Pega outro livro. Até chegar uma hora que você vai, né, se deliciar de alguma coisa. Livro de biografias, né? Tem gente que gosta, leia, né? Tem gente que gosta, no caso, né, o João Verde, né? Como é que fala em inglês, Daniel? John Green. O John Green, né? E fala os nomes aí dessa galera mais jovem que gosta aí. A minha menina lê, tem tudo. Agora, a galera tá lendo muito Sarah J. Maas. Isso. Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas. Não sei do que do gelo lá, o que é? Casa do Gelo? Trono do Gelo? Trono de Gelo. Trono de Gelo? Trono de Gelo. Eu travei aqui, não sei. Porque tem essa coisa também. Às vezes a gente esquece que o gosto literário muda, né? À medida que o tempo vai passando, seu gosto de leitor vai mudando. Eu comecei lendo muitos livros, lendo John Green, eu li todos, tinha um combo, eu brinco, né, que tinha um combo John Green. Eu tinha ali A Culpa das Estrelas, Quem é Você, Alaska, Teorema Keterin, li tudo dele. E aí chegou em um ponto que eu fui crescendo, minha idade foi passando, e eu queria ler outra coisa que estivesse acompanhando a minha idade. Eu fui mudando. Naquela época, eu não tinha o hábito, falava que eu não gostava de Machado de Assis, de nada que fosse difícil demais. Era a minha opinião. Hoje em dia, eu já gosto de ler Machado de Assis, João Guimarães Rosa, e eu bato no peito e falo que o cara é um dos meus autores favoritos. Então, isso não significa também que eu tenha deixado de gostar ou que eu ache que aquela literatura que eu comecei lendo seja ruim. Muito pelo contrário, a gente só vai mudando e a gente tem que entender. E quando você julga a leitura do outro, quando você fala assim, não, mas se você lê isso aí, você não é leitor. Isso é preconceito literário. Então é interessante a gente ter essa visão. Né, só para complementar aqui, desculpa aí, de sola, não sei agora, uma sola literária aqui vai ser a máquina. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É um preconceito que a gente tem que eu não sei por que se criou isso. Vão ler, galera, leia, procura o que você goste. Procura o que você goste. E outra coisa, né? Você pode ter... Aí, ó. Mandou um exemplo. A minha menina, ó. Colin Hoover. Assim, eu mesmo falo assim, galera, tem livro que eu li, assim, autores que eu também não leio mais. Mas não é porque eu achei ele ruim, não é isso, não. Porque a gente também vai amadurecendo, poxa. Não é verdade? A gente não vai amadurecendo também? Sim. Então faz parte, começa, não tenha vergonha porque de ser, isso aqui é certo tipo de livro, né? Tem gente que critica. Eu vou dar um exemplo aqui, hein, que é muito criticado no Brasil, que eu li vários, não leio mais, tem muito tempo que eu não leio nenhum dele. Paulo Coelho. Eu já li vários livros do Paulo Coelho, vários livros dele. Tanto é que eu tinha muito... Vai lá no Hélio Amaral que tá lá. Vários livros. É muito criticado, não é? E se alguém falar assim... Você aconselha a ler? Aconselho. Porque é um tipo de leitura, assim, talvez possa ser lá os alquimistas, meio viajada, mas é igual a gente ouvir Zé Ramalho e escutar Raul Seixas. É um tipo de coisa viajada mesmo, mas eu gosto também, não é? Mas é o que? Eu acho que é legal, sabe? É parar um pouco disso, assim, né? Isso aqui é legal porque é bem visto, isso aqui é legal porque é mal visto. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum, a não ser para um ponto que todo mundo quer que a gente chegue, que é a ignorância. E a literatura, às vezes, é um campo minado mesmo. Às vezes vai errar, às vezes vai pisar numa bomba. E tem que garimpar mesmo onde que você quer encontrar um bom livro ali e aplicar ali sua leitura ali. Valber, você tem vontade de escrever um romance? O Valber é um cara muito romântico, cara. Demais!
demais. Atrás das câmeras. Assim, Eu sou o cara romanticíssimo. Mas eu nem tô falando assim de romance romântico, não. Mas um livro longo ali. Um Paulo Coelho da vida. Ô, cara, já me passou pela cabeça assim, sabe? Uma das ideias da questão do direito é até também isso. Porque eu pensaria numa coisa assim meio que policial, sabe? Uma coisa nessa, criminal. criminal, nessa direção assim, sabe? Então eu acho que o curso de direito vai me ajudar nessa pegada depois. Agora, em homenagem a Gabriela Lopes, que está nos ouvindo aí, que ela é uma poeta, né? O professor Antônio Alexandre também de Angola, que também está nos acompanhando e também é um outro poeta. Cara, uma coisa que eu nunca escrevi na vida, nunca, foi uma poesia. Sério? Nunca. Eu nunca fiz uma rima, assim, né, escrita. Nunca. Eu não consigo, assim, ainda não achei esse lado. Até exemplo aí. Aí você fala, pô, mas você gosta tanto de ler e escrever? Gosto. Mas eu tenho a minha pegada também, né? Que eu gosto mais de crônica, de textos, assim, de opinativos. Tanto é que jornal eu escrevo mais textos de opinião, né? Não necessariamente que a minha opinião é certa, não, viu, galera? O país que a gente vive num país democrático, a gente tem direito de exercer a opinião da gente. E tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim. A gente tá na torcida. Lembrem disso em 2022. Beijo. Pois é, eu te fiz a pergunta do romance porque antes de sair de casa eu tava olhando na minha estante, vendo os títulos que tinha do Valber e eu vi assim, todos são livros com textos mais curtos, né? Tem até um livro que eu acho muito interessante, que a organização, não tenho certeza se foi só com você ou se o Noé também estava na organização. Eu acho que era só você, não era? A organização do livro em homenagem a Caratinga? Sim, só eu, 195 anos, né? 170. 170. Pois é. E ali você fez uma coisa muito massa, né? Que foi reunir uma galera, muita gente, às vezes, que nem é de Caratinga, assim, não nasceu aqui, mas foi radicado aqui, trabalha, faz a economia da cidade movimentar. Cara, é um livro muito top. Não é? Eu acho muito interessante isso. E você reuniu todo mundo ali, fez um livro, fez uma festa literária ainda pra comemorar, inclusive saudade no evento literário presencial. Foi no Hélio Amaral. No Hélio Amaral. Tem Que participação saudade. A gente tem que fazer uns negócios desses de novo, hein, Val? E a ideia desse projeto, onde eu estou falando aqui registrado, a ideia desse projeto foi, né? 170, 75, 180, 185, de 5 em 5 anos eu penso em fazer. Para fechar com chave de ouro no 200, que eu espero estar vivo até lá. E os 200 por um motivo também, que eu acho que vai estar chegando na hora do Valbão já estar aposentando a chuteira também literária, entendeu? Então, quando eu pensei no 170, eu falei, puxa, eu vou estar com tal idade nos 200. Se eu estiver vivo até lá, vai ser um momento bacana também para mim poder colocar minha cerejinha no bolo de pessoas, poder juntar uma turma de amigos, poder fazer um livro sobre os 200 anos de Caratinga. Eu acho que vai ser, vai ser bacana, hein? Você acha que vai aposentar a chuteira? Não é o escritor nada. para de escrever? Sim, foi até que eu falo no sentido de produção nem sei o nome que eu poderia dar. Massa. Eu não sei se seria essa expressão assim, mas porque eu gosto de escrever, mas eu gosto de ir na escola levar o livro, eu gosto de estar aqui batendo esse papo, aí eu não sei se até lá eu vou estar com esse pique, é isso que eu tô querendo assim, né? Entendeu? Demanda esforços essa questão da literatura, assim. No início da nossa live, quando você foi se apresentar, você falou que você já passou pelo GIS, está no pincel e espera ir para a louça eletrônica. Deixa eu te perguntar, como é que foi para você, como professor, essa adaptação para esse mundo novo que acabou se abrindo para a educação no contexto pandemia? Cara, sua pergunta é muito massa pelo seguinte, né? Eu vejo assim, sempre os dois lados da mesma moeda aí, né? Uma coisa mostrou que abriu outros caminhos pra gente, né, cara? Aqui, a gente tá batendo um papo aqui sobre a live, né? Numa live, num podcast. Abriu outras oportunidades da gente ter acesso à informação, ao estudo, mas ao mesmo tempo também o mau caratismo invadiu também, é por causa disso que os fake news tá tanto aí, tanta inverdade, tanta mentira. Então, assim, são os dois lados da mesma moeda, né? O negócio é bom se for bem usado, mas se for mal usado também, então a gente tem que estar sempre garimpando essas coisinhas aí, né? E o segundo, cara, os alunos, eu acho que aprenderam na marra, infelizmente, quando eu falo assim, a nós, professores e alunos, mas principalmente essa nova geração, né, que já nasceu com computador, já nasceu com tudo, que isso não é tudo, cara. Que isso não é tudo. Né? Isso não substitui o abraço, não substitui o estar junto, não substitui aquela gargalhada da hora do recreio, de compartilhar a merenda na hora do recreio, daquele menino ficar te perturbando no bom sentido lá, o seu colega dentro da sala de aula, de você olhar para ele. É educação, porque é o seguinte, quando você está numa tela falando,
Você não está vendo a expressão do seu aluno. Porque pelo olhar, cara, você vê se ele está sacando ou não, se ele está aprendendo ou não, pelo jeito. Exemplo, se um aluno fecha a câmera, eu não sei se você está acordado ou se você está dormindo, mas na sala de aula, se ele abaixar lá, eu pego um pincel e jogo nele, no bom sentido, nem que seja na cadeira dele, igual eu já fiz alguma vez, o menino assusta, brinco com ele, acordou. Entendeu? Tem como até a gente administrar o ambiente também educacional melhor. Você vê se um aluno chegou mais triste ou não. Você consegue perceber certas coisas que a frieza de uma câmera, quando eu falo de uma tela, não vai permitir. Não vou falar nunca, não, porque o ser humano é um bicho muito doido, né? Daqui a uns dias talvez transmite sensação pela tela, né? Mas a gente não conheceu essa realidade ainda não. Enquanto esse dia não chegar, eu acho que nada substitui o olho no olho, principalmente numa coisa chamada-se educação. Teve os pontos positivos? Teve. Não vou falar que não teve. Mas eu acho que mostrou que a escola é essencial. Esse convívio, né? Agora falando de feira literária e tal, eu acabei de falar que saudade que é de poder estar perto das pessoas falando de livro. Todo mundo ali para comemorar uma coisa que foi escrita, textos que foram escritos, um livro que foi publicado. Isso ficou para trás, assim, eu nem lembro mais como que é chegar num lugar que tem um monte de gente, assim, sabe? Que saudade, muita saudade. E a gente estava conversando nos bastidores aí, né, Valber? A gente estava falando sobre essa geração muito sensível, muito mimimi, né? Muito triste ouvir isso. E a galera tá só no WhatsApp, só no Instagram, só nos jogos, não tem pegado em um livro, não tem estudado, não tem... E eu acredito que ainda não tem esperança mesmo. Os meninos, quando entra nesse campo aí, já era. Eu na minha concepção. Sim, a gente tem que se policiar, assim, né? Tem que se policiar a todo momento, né, cara? Porque quando a gente fala assim da geração mimimi ou não, eu falo muito com meus alunos o seguinte, isso é uma retórica que eu tenho constante com eles. Galera, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas nós somos obrigados a respeitar. A respeitar. Ninguém é obrigado a concordar com nada, mas somos obrigados a respeitar. Porque se todo mundo respeitasse, não haveria tanta loucura igual tem. Porque a loucura não parte justamente, não é porque a pessoa tem ideia diferente. É porque um não respeita o outro. E a gente tem que começar a colocar umas coisas na cabeça também, né, galera? Tem ideias que são absurdas. Tem coisas que são absurdas. Aí que entra também o outro lado bacana, que é da educação, da literatura e da leitura. Criar estratégias democráticas, humanas, plausíveis, para também combater a loucura. Porque senão a gente se torna ditador da mesma forma que a gente acha que está combatendo. Não é verdade? A gente acaba fazendo da mesma... Né, usando os mesmos recursos. Então, acho que isso não é legal, sabe? Então, assim... a gente tem que tomar muito cuidado, né? Independente de qual idade for, se a gente é novo, mais idoso, mais experiente, já tem cabelo branco, se não tem cabelo, né? E assim vai, né? Cada um no seu jeito aí, né? Mas a gente tem que começar a criar essa estratégia de aprender a conviver com os outros. A gente não pode perder isso nunca, não, é? Voltando aqui à direita aqui, né? A gente não pode voltar na época do Código do Hammurabi, não, é? Do Hammurabi lá, não. Olho por olho e dente por dente. Nem a ditadura. Nem a ditadura e nem achar que ninguém é dono de ninguém, cara. Para com isso, gente. A gente tem que procurar no estágio evoluir, né? Não é regredir, não. Pelo amor de Deus. O pessoal tá querendo a ditadura aí, voto impresso. Você vê na internet agora uma possibilidade, assim, pra gente... O João falou assim, será que tem jeito? Será que a gente consegue? Eu tenho uma opinião favorável. Quer saber de você, assim. Você vê na internet um lugar pra gente resgatar essa galera que tá começando agora na vida e que tá tendo uma visão de mundo, assim, totalmente fechada, né? Porque tá crescendo uma bolha, que é uma bolha onde tudo funciona EAD, tudo funciona online, tudo remoto. E aí, não é assim que a vida toca, não é assim que a banda toca, né? Você vê ali, por exemplo, na internet, uma forma da gente estimular mais a leitura, conseguir resgatar essa galera, tô falando aqui como se fosse, né, uma coisa religiosa, puxar pro lado de cá. Você acha que a gente vai conseguir fazer uma diferença ali? Principalmente nas redes sociais que a galera mais jovem frequenta. A galera tá lá no TikTok, quer cada vez os vídeos mais curtinhos. O negócio é sempre um paradoxo, né? A vida, assim, é sempre os dois lados, né? O Yin e Yang, eu acho que é direto mesmo, aquele desenho daquela a coisa mais perfeita pro ser humano, né? O bem e o mal tá sempre entrelaçado, né? Junto ali. Aí eu te falo o seguinte, cara, tem muita gente dessa nova geração que é fera, tá, Daniel?
Tem muita gente, cara. Eu conheço, tem alunos meus, né, onde que eu trabalho, né, na Jair, que eu trabalho lá, tem muito aluno lá que anota assim, cara. E não é um ou dois, não. Tem uma galerinha fera que lê, que é leitor, que é leitor assíduo, que troca livros, que conversam entre eles, sabe? Assim, é uma coisa bacana. Não sei porque as minhas filhas, né, o mundo, o contato delas assim, eu acabo presenciando, mas é muito bacana. Agora, olha que coisa massa. O trem é doido, né? Na mesma época que muita gente procura o TikTok, nasceu o podcast. Algo mais longo. Tá vendo? Assim, olha como é que o trem é doido. Na mesma proporção que nasceu o TikTok, né? Que é uma coisa lá esses aí me detonou. Né? É uma coisa mais rápida, que tem que ser até 1 minuto, né? Assim, o que tá bombando hoje em muitos aí é o quê? São os podcasts, que é justamente o contrário, que você quer poder parar, ouvir, pensar com a pessoa, conversar ali, né? A pessoa está falando, você está meditando também. Tá vendo como é que o mundo é paradoxal? Se isso fosse ruim, né? Se isso fosse ruim, o povo vai pegar os podcasts que tem várias plataformas. Teria vingado, Daniel? Teria vingado? Não. Então quer dizer que as pessoas têm sede, sim, disso, sabe? Só que qual que eu acho que é o grande desafio nosso? Aí que está o detalhe agora. Isso aqui é um desafio. Fazer TikTok não é desafio. Você acha que não? Não é. Não, fazer um TikTok não é o desafio. O desafio que eu falo assim, igual isso aqui, não. Sabe por que não é? Porque se eu fizer uma dança boba lá, vira meme, vira qualquer coisa. E se eu falar uma coisa que talvez aqui que possa ser mal interpretada? Aqui eu corro o risco de escorregar e dançar, de ser mal visto. E amanhã a minha rede social tá me detonando. E se eu faço qualquer bobeira no TikTok, talvez dê uma mancada lá, vira piada. Vira pegadinha do malandro, vira meme. E aí a gente acaba escapulando. É claro que eu estou falando que dentro de uma normalidade, né, galera? Porque tem coisa que o cara pode fazer no TikTok também que beira a ridicularização, né? Um exemplo, um preconceito, uma discriminação que a gente vê acontecendo direto também, né? Eu estou falando dentro de um padrão de normalidade. Mas, cara, uma coisa que eu ouvi de um cara muito fera também, né? As gerações vão migrando, né, Daniel? Sim. As gerações vão migrando. A geração tinha lá o que primeiro de tudo lá que nem tem mais é o Orkut. Nossa. Orkut, aí depois começa a migrar pro Facebook. E sabe o que um cara falou depois que eu fui sacando, cara, que é massa, exemplo. O Orkut era só galerinha nova. Aí começou a entrar os adultos, velho, eles foram migrar para o Facebook. Aí na hora que os adultos e as pessoas mais idosas começaram a usar o Facebook, eles foram migrar para o Instagram. Pro Instagram. Aí a mesma coisa começou, aí eles migraram para o TikTok. Só que o que está começando a acontecer? É o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. Então, rapidinho vai surgir uma outra plataforma, porque a galera está querendo sempre ter o mundo dela ali, o nichozinho dela, essa galera mais nova. Que também pode ter seu ponto positivo também, né? Vou te dar um dado interessante. A Amanda falou que existe público para os dois e um é capaz de atrair o outro. Sim. Semana passada saiu não sei se você acompanha o Publish News, um site com notícias do mercado editorial. E aí o pessoal do Publish News fazendo um alerta para quem está aqui no meio literário, que é como o TikTok lá, como aqui dentro do YouTube a gente tem o tópico que a gente chama de BookTube, eles criaram lá o BookTok. E ali, livros que apareciam ali, já a maior parte das pessoas tem entre 12, 15 anos ali, indicam os livros, naqueles vídeos ali curtinhos, 15, 30 segundos, 1 minuto, e os livros assim, disparando na lista de mais vendidos, sabe? Eu acho que é uma coisa bacana pra gente ficar de olho também. Não sabemos o que... Olha lá, ó, Ana Luísa. Ela já conhece, ó. Tá vendo? Tá ligada lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Essa é a minha menina aí, tá ligada. Dentro de casa. Então, assim, essa mudança mesmo. E a cada tempo que se passa, as pessoas têm consumido mais conteúdo na internet sobre diversos assuntos. Né? Muito interessante. Cara, desculpa o exemplo que eu vou citar aqui também. Desculpa o exemplo. Padre. Tem padre que é nota 10. Tem padre que nem para fazer sabão não presta. Tem pastor que é nota 10. Tem pastor que não serve nem para pastorear nada. O que a gente vê direto aí, exemplo. Então, se você... Por que eu estou pegando exemplo de padre e pastor aqui? Né? Da mesma forma que tem professor que não vai a nada, tem professor que se dedica, tem policial que é mais ladrão que o ladrão.
Mas tem policial também que é honestíssimo, que honra a farda dele. Tem juiz que vende até a alma da mãe, não vende só a sentença não, vende a alma da mãe. E tem juiz que não é assim. Então, de tudo tem os dois lados. E na rede social também tem, cara. Então, tem o Facebook, o lado bom? Tem o lado ruim. O TikTok tem um lado bom? Tem um lado ruim. E assim sucessivamente. Eu acho que, assim, a gente, na minha opinião, mais do que criticar o TikTok, eu acho que a gente deveria, assim, não vamos usar ele de maneira legal? Sim. Mais do que criticar o Facebook, vamos usar ele de maneira legal? Mais do que criticar uma live, um podcast, vamos usar ele de maneira legal? O que eu falo de maneira legal? Não é ter gargalhado, não é ter brincadeira, não é isso, né? Mas é de criar algo que melhore também a gente, né? Que seja uma coisa bacana, que nos desenvolva, que faz com que o ser humano se torne um ser humano melhor. E nem sempre a gente vê isso acontecendo, né? Nem sempre. Eu acho que é essa que é a questão. Nem tanta coisa em si, mas a forma que a coisa é usada. Ô Valber, Fala, nós brother. sabemos que você é uma pessoa muito querida, né, João? A gente quer que você deixe um recado pra galera que te acompanha, pra quem te conheceu agora, pra quem tá te conhecendo pelo podcast. Deixa suas redes sociais aí, que pessoa que Faz seu jabá. É. Onde que o pessoal encontra seus livros. Olha, os meus livros estão encontrados no mundo, que eu nem sei mais, Daniel, onde que tá, cara, porque eu dou meus livros tudo, nem sei mais que tá meu... Escritor raiz Aí aqui, você vê, gente. aí, ó, você fez uma pergunta No Hélio agora, Amaral. que é, vai no Hélio Amaral que tem lá, assim, na biblioteca dele lá tem, né? 0800. Não, porque geralmente mesmo eu faço os livros, aí as edições eu guardo só dois exemplares, porque a minha ideia também dos dois é poder chegar um momento para entregar uma cesta de livro para uma das minhas filhas, né? Cada uma, para guardar de recordação do pai delas. Meu E Deus só, do tá vendo céu, como é que eu gente. aqui O planeja Valber tudo. planejou. Ué. Todos Se eu chama tenho dois marketing. exemplares, né? Mas as minhas redes sociais, né? Professor Valbão, digita lá no Google, lá, né? Professor Valbão, que aí acha tudo, né? O Valber Souza também aí acha. Né? O Instagram, Facebook e o meu canal no YouTube. Professor Valber. Professor Isso Valbão. aí. É. E as lives do Valber é muito bacana, viu, gente? Ele fala aí com os políticos, troca umas ideias, muito legal, viu? Ó, aproveitar então para agradecer todo mundo que passou pelos comentários na transmissão ao vivo do YouTube. Tem muita gente que a gente gosta aqui, A Farliane, gente fica Amanda, muito feliz, gente. gente da família, nossa família do Valber, amigos muito queridos. Então, ó, muito obrigado de Deixe coração. seus comentários aí, se gostou ou não. Isso é muito legal. Não se esqueçam de deixar o like. Se você está ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast favorito, assina aí, se Compartilha. inscreve, segue, manda para um amigo. E agora, o nosso momento de agradecimento a quem faz isso aqui acontecer, É isso aí, pessoal. que é a Live View na pessoa do Marconi. Marconi Salles. Ele é DJ, o cara é 1001 utilidades, bombril aqui. E É realmente, DJ, é cinegrafista. quem faz é de live. Caratinga e região e quiser aproveitar esse espaço aqui e trabalhar com o Marconi, é só entrar em contato. Fala o número aí, @liveview no Marconi. Instagram. Marconi Salles, qual que é o número? Quem entra em contato com você? Ele tá com fone, gente, ele não vai me Não vai ouvir. ouvir ninguém aqui, não. Só Oi? Posso deixar uma palavrinha final, que eu já acabou o tempo. Claro Daniel. que pode. Todo mundo que está nos acompanhando aí, né? Tanto pela... Vou aproveitar aqui o logo aí Ó, da Live View. Olha, Live View, transmissão, Live View, áudio. transmissão ao vivo, né? Seguinte, aí, meu cabelo tá igual aqui daquele menino, né? O famoso nem lá. ó. tenho cabelo. ó, Felipe tudo- Neto. É. Felipe Neto dos jovens. Então é o seguinte, né, galera? Assim, a mensagem final é: nunca esqueça que nós somos seres humanos. Eu acho que é isso que a gente está precisando descobrir. Nós somos seres humanos, nós somos gente. Gente tem empatia, tem sentimento, calor humano. Tudo que a gente faz tem que ser para nos tornarmos pessoas melhores. Se aquilo que você faz não faz com que a gente se torne melhor, reveja os seus conceitos, que talvez aí está a chave da questão. Independente se é leitura ou não, seja lá o que for. Beleza? Obrigadão pela oportunidade, Daniel, João, e até a voz próxima. da sabedoria, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Falou, meu povo. Um abraço.